Estamos de volta com você nesse momento e nós vamos hoje falar sobre Ana. Ana era uma mulher que tinha um sonho. Ana queria ser mãe, mas Ana era estéril. Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, e o nome dele era Elcana. E Elcana era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Eframita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra chamava-se Penina. Penina tinha filhos, mas Ana, porém, não os tinha. Este homem ele saía, e subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, que eram Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava de porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, a rival de Ana, que se chamava Penina, provocava excessivamente a Ana para a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre de Ana. E assim o fazia de ano em ano. Em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e Ana não dormia. Eu vou parar aqui um pouquinho e vou começar aqui a falar um pouco sobre esta mulher que a gente pode dizer, era uma mulher que não desistiu, ela continuou porque ela queria muito ter esse filho, então ela foi para Deus, ela orava. Nós podemos também dizer que Ana foi uma mulher que, quando teve o seu filho, ela consagrou este filho a Deus. Ela deu de volta. Deus deu para ela. Já pensou, gente, que desapego, hein? Isso não é fácil. É você falar assim, agora, depois de uma certa idadezinha, depois que a criança desmama, do peito, e naquela época a criança mamava até os seus 3 anos de idade, então desmamou, levou o bebê lá para a casa do Senhor, para o sacerdote chamado Levi. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a vida de Ana, uma mulher bem-aventurada, uma mulher que orava. Mas ela tinha, interessante, ao mesmo tempo que Ana, ela tinha um sonho, e cada mãe hoje que me assiste tem um sonho. Eu tenho um sonho. O meu sonho é avivamento para o meu lar. Ah, mas só tem que ter sonho maior, só tem que querer uma casa, um carro, uma coisa. Não, o meu maior desejo é que os meus filhos tenham um avivamento pessoal de Deus na vida deles. Esse é o meu sonho. Que eles sejam plenos no conhecimento de Deus e da vontade de Deus para a vida deles. Ponto final. Esse é o meu maior desejo, que a minha vida, a minha filha e o seu esposo, que estão bem aqui atrás, numa foto aí, vocês vão ver daqui a pouco, tenham, e o filho deles, meu neto Arthur, tenham uma vida plena em Deus. O meu filho Paulo, a sua esposa Raquel, minha linda nora, os meus netos Pedro e Sofia, vivam um avivamento de Deus na vida deles. E aí o meu filho João, mais velho, primogênito, eu e meu esposo, o meu sobrinho, meus sobrinhos, toda a minha parentela, viva esse avivamento. Você está entendendo? Eu falei no primeiro bloco que eu ia contar uma experiência aqui. Eu estava orando esses dias, pedindo a Deus algo. Eu estava muito preocupada porque eu não estava vendo a resposta da minha oração. Sabe o que Deus falou para mim? 2 palavras, e muito forte, aqui dentro. Ele falou, confia em mim. E segundo, o Espírito Santo me fez uma pergunta, até com ponto de interrogação. Quando ele falou comigo, estava me interrogando. Ele falou assim, Raquel, quando é mesmo que eu te falhei?
Você lembra quando é que eu te falhei? Eu te falhei? Por acaso? E eu ali fiquei quieta. Jesus nunca me falhou. Então, nisso que eu estou pedindo, estou orando por essa causa, por um dos meus, Ele não vai falhar. Hoje Ele não vai falhar com você. Assim como Ele também não falhou a Ana. E a Ana, ela era uma mulher que ao mesmo tempo que ela tinha um sonho, que cada mulher aqui tem, em uma mão você tem um sonho. Ah, eu tenho um plano, eu tenho algo que eu quero que realize. Mas na outra mão, ela tinha um fardo. Ela tinha uma decepção. Ela tinha uma porta fechada. Ela tinha uma tristeza. Ela tinha uma decepção. E você pode perguntar, como é que eu vou conciliar essa decepção com o sonho? Porque aqui ela tinha tudo de errado. Ela queria, qual era o sonho dela mesmo? Ser mãe. Eu quero um filho. Mas aqui, estéril. Não pode. Madre cerrada. Não tem como ter filho. Então você pensa, como é que ela gerenciava isso? Você vai ver aqui o que Deus faz na vida desta mulher, tá certo? Talvez você também tenha esse fardo. E talvez não seja a esterilidade, talvez você tenha filhos. Mas talvez seja algo que é um fardo chamado impossibilidade, o impossível. Pode ser que você deseja na vida do teu filho uma conduta, uma vida saudável, e ele pode estar nas drogas. Ele pode estar no estilo de vida totalmente disfuncional na sua sexualidade, disfuncional nos seus hábitos, disfuncional no seu viver, uma pessoa longe de Deus. E aqui você tem um projeto, um sonho para esse filho, e aqui você tem a realidade. Eu quero dizer hoje para você que nós servimos um Deus que torna os nossos sonhos em realidade. Essa história aqui da Bíblia, ela acontece num momento muito difícil da nação de Israel. Isso aqui é em Israel, onde acontece essa história de Ana, não é? Seu esposo Elcana, a outra mulher Penina, né? Ele tinha duas, mas a Bíblia diz que ele amava muito mais a Ana. E aqui fala que era um momento difícil de uma corrupção nacional. Mas a corrupção não era só no nível de governo, de nacional, do povo ali, mas era uma corrupção que tinha chegado até ao sacerdote, ao templo. Estava corrompida a casa do Senhor, através dos sacerdotes, não é? Hofni e Finéias, que eram filhos corruptos, corruptores, imorais, do próprio sacerdote Eli. Num período de desumanidade, de materialismo, de frieza espiritual, Ana desponta assim, levanta como uma mulher de fé. No meio de tudo aquilo, Deus levanta uma mulher fervorosa, que não desistiu do seu sonho. Não desistiu daquilo que Deus colocou no coração dela. Eu quero dar uma pausa aqui para dizer para você algo, mãe. Deus tem colocado algo no teu coração. Deus tem colocado um desejo de você orar pelos teus filhos, de ver um avivamento, de ver graça, de ver cura, de ver libertação na vida dos teus filhos, de ver filhos encaminhados. Não desista, persevere, ore por cada um dos seus filhos. Conduz cada um, ajude cada um, sabe? Vai ali, não solta não. Eu desisto porque esse filho está no mundo das drogas e vai ficar lá. Não vai não. Sabe por quê? Porque tem uma mãe que ora. Tem uma mãe que está ali zelando pela alma dele em oração, em amor, em carinho e também em cuidado. Porque oração tem pé e braços, ela vai. Você ora e você age. Então tem uma mãe zelosa, cuidadosa, que está amando, orando e cuidando. Você está entendendo? Você é essa Ana hoje, pode ser.
E você tem essa causa. E aqui Ana, então, nesse período de desumanidade, materialismo, frieza espiritual, Ana desponta como uma mulher de fé. Ela morava onde? Nas colinas do norte, lá em Jerusalém, numa colina, num lugar mais alto. Então ela descia daquele monte, daquelas colinas, e ela ia para Siló. Siló era o local de adoração, o local nacional, onde todos vinham, a nação vinha para adorar. Era o símbolo ali, era o templo onde todos adoravam, saíam de Jerusalém, né? Era o lugar nacional de adoração. Todos vinham adorar em Siló, no templo. Mas Ana vinha com uma dor. Ela vinha, mas o seu coração estava doendo, triste. E a Ana tinha dupla dor. Por quê? Primeiro, ela não podia ter filhos. Segundo, o seu marido tinha uma outra esposa. E ela tinha filhos. E Penina deixava Ana saber muito bem que ela era mãe e que Ana não era. Então, Penina, ela assim, provocava, ela incitava, ela entristecia a Ana, dizendo, olha só, os meus filhos, e você não tem nenhum, você não deu nenhum filho a Eucana, você é estéril. Então, a Bíblia diz aqui, está bem clarinho aqui, olha, e Penina provocava a sua rival, provocava excessivamente, não era pouco não, para a irritar. Interessante que quando alguém te irrita e te entristece, você deixa aquela pessoa e você vai embora para a tua casa. Chega na tua casinha, estou na minha casa, meu lar. Só que Penina morava naquela casa também. A dor de Ana morava junto com ela. Não tinha escape, não tinha escapatória. Ela estava numa casa com uma outra mulher que também era dona da casa e ela então provocava excessivamente e podemos dizer que Penina era um instrumento mesmo de Satanás para irritar, para fazer Ana chorar, para fazer Ana ficar triste e quem sabe desanimada. Mas eu quero dizer para você aqui um pensamento que eu anotei aqui. Satanás, quando usa uma pessoa ou usa uma circunstância para nos ferir e nos desanimar, ele sempre acaba perdendo. Porque aquilo que o inimigo intenta para o mal, Deus, quando você e eu servimos a Ele, Ele transforma para o bem. Você está entendendo? Deus sempre transforma. A maior tragédia na vida de Ana serviu justamente como porta que ela abriu e a levou para o milagre. Como é que é? A maior dor na vida dela era não ter esse filho. Mas essa maior dor foi como? Como uma porta, um caminho que levou Ana aos pés de Deus, aos pés daquele que pôde fazer o milagre para ela. Quem sabe hoje você está passando por uma dor, mãe. E essa dor tem corrido a tua alma. Eu vou dizer uma coisa a você. Os nossos filhos, quando não está bem algo na vida deles, não está bem aqui com a gente também. Eu não posso estar totalmente sorrindo e bem se o meu filho, meus filhos não estão bem. Eu amo os meus filhos. Eu estou interligada com eles. Então, se algo não está bem na vida deles, eu vou continuar vivendo, claro, a minha vida. Eu vou servir Deus, eu vou estar na presença de Deus, mas eu vou estar com eles no meu coração, levando o fardo deles diante de Deus. Eu não posso me desassociar. Eu já disse para Deus se fosse possível, eu dava a minha vida por um dos meus filhos, por qualquer um deles. Porque assim é o amor de mãe. A gente ama. Amém? Então aqui, Ana, ela tinha esse fardo. Mas essa dor levou ela, em vez de separar ela de Deus, levou ela mais perto de Deus. E quem sabe hoje, a dor que você está passando com um dos teus filhos está te levando a orar mais, a buscar mais a Deus.
a estar mais na presença de Deus. Eu posso até te perguntar hoje, você vai saber responder, só que eu não vou poder falar porque eu não estou pertinho de você, como eu gostaria de estar, mãe. Mas eu posso te perguntar, qual é o teu fardo hoje? O que você carrega no teu coração? Qual dor que você está aqui, sabe, no silêncio das madrugadas, dos momentos de oração, onde você vai para a tua igreja, você se ajoelha, você traz com você essa dor, esse desejo, sabe? Deus permite, muitas vezes, portas fechadas, tribulações, perdas, afrontas, angústias, mágoas, para que a sua glória, o seu poder, o seu amor, o milagre que Ele, só Ele pode fazer, venha a ser revelado a você. Ana teve um grande milagre, mas o caminho para ele foi um caminho da dor. Ali ela conheceu Deus e o Deus do milagre e o milagre. Na realidade, essa dor não é o teu fim. Ele é o meio que você está passando para chegar ao seu sonho, para chegar à vitória. Ana poderia ter atitude, sabe, de desistir. Aquele dia que ela foi para o templo, que a Bíblia fala que ela desceu lá do norte, né, de Jerusalém, chegou a Siló, chegou no templo, ela podia ter falado assim, poxa, todos os anos eu faço essa viagem com meu marido, todos os anos eu vou nesse templo e oro, e todos os anos eu volto lá para Jerusalém com a mão vazia, não tenho o filho que eu pedi, não engravido, sou estéril, continuo sendo, já adorei, já orei, não tenho o meu milagre, e aí? Cansei. Isso pode ser a tua atitude hoje, sabe uma coisa? Irmã, você pode estar querendo falar comigo dizendo isso, eu já orei muito, eu já jejuei muito, eu já corri atrás muito. E te digo mais, Siló não era um resort, não era um lugar de férias, vamos passear, vamos brincar. Não, era um lugar espiritual. É um lugar de milagres, é um lugar onde ela ia adorar. Siló representava um lugar onde a presença de Deus estava. Então ela vinha todos os anos para aquela presença, mas ela saía vazia, sem o filho que ela havia pedido. Então, é mais do que normal você pensar que ela pensaria, dizendo assim, olha, é o seguinte, eu já orei, eu já adorei, eu já entreguei, eu já derramei meu coração, quantas vezes mais eu não aguento, o que eu vou fazer? E quem sabe hoje você está nesse estágio. Você pode estar dizendo, já orei para aquele filho que está nas drogas, eu já consagrei, eu já derramei lágrimas, eu já fiz votos, eu já fiz jejum. Mas eu digo algo na unção de Deus sobre a tua vida. Eu lhe digo algo hoje. Oh, glórias. Continue. Persevere. Vá em frente. Isso foi o que Ana fez. Ela tinha todos os para ela parar. Ficar lá naquele... Claro, ele descia lá de um local, não é? Para ficar em outro, com certeza eles ficavam numa pequena pensão, um pequeno hotel, ali hospedados. Ela podia ficar lá e dizer, vou ficar aqui à tarde, amanhã e à noite, que o povo vá lá para a adoração. Vou ficar aqui, amuada, triste, deprimida, sozinha no meu cantinho. Nada disso. Ela não desistiu. Ela falou, eu vou na presença de Deus, porque eu não aguento mais esse fardo. E foi justamente isso que ela fez. Ana não estava só, sabe? E né, você pode pensar, era mais um dia, mais uma viagem, mais uma vez. Mas aquele dia, Ana voltou e foi ao templo. O Espírito de Deus estava lá. Ana tinha uma arma poderosíssima e ela usou essa arma, a arma chamada oração. Ana orou. E ela orou de uma forma muito interessante. E tem um pensamento aqui muito interessante que eu vou ler, daqui a pouco eu vou para o intervalo. Diz assim, enquanto Penina zombava, Ana orava.
Enquanto Penina estava lá irritando e zombando, Ana estava chorando e orando, porque cada uma usa a arma que tem. Você tem uma arma, tua arma chama-se oração. A minha arma é a oração. A arma de Ana foi oração. Ana tinha fé. Mesmo chorando, mesmo cabisbaixa, mesmo balbuciando palavras que ela não conseguia falar, choro, que até o sacerdote viu e falou, está bêbada. Mas não estava bêbada, é que a boca dela não conseguia, ela era tanta dor que ela não conseguia externar em palavras, então ela só balbuciava, tamanha a sua dor. Então você vai perseverar. Ana perseverou. Ana, aliás, a perseverança é uma faceta da fé. Eu tenho mais coisas aqui, eu vou deixar para o próximo bloco, mas só quero dizer para você hoje, não deixa aquele impossível te intimidar. Porque Ana podia estar ficando intimidada já, sabe uma coisa? Está lá o impossível. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e enfrentá-lo. Eu vou enfrentar com a oração. Eu vou lá para o templo de novo. Já pensou se Ana não tivesse ido aquele dia para o templo? Se ela tivesse desistido? Se ela tivesse dado lugar ao desânimo? Você já pensou como terminaria essa história? Mas ela não desistiu. Já pensou se você também desanimasse? Como que ia terminar a tua história? Não ia ser boa. Mas a tua história vai terminar com um final feliz na vida dos teus filhos, porque você não vai desistir de orar e de perseverar. E essa é a história de Ana. Essa é a tua história e a minha também. Eu vou continuar aqui. Tem muita coisa boa ainda pela frente, mas eu vou dar um tempinho aqui para você pegar uma aguinha aí, pegar um café, tá bom? Para a gente tomar água, a água a gente bebe, tá bom? Não tem nenhum poder nessa água, não. A gente vai beber ela, porque o poder está na oração. Daqui a pouco mais eu volto com você.